Fala, apostadores! E aí, como é que vocês estão? Me digam aí nos comentários. Vamos começar nossa análise para Loto Fácil 2883, que vai acontecer hoje. Loto Fácil acumulada, possível final de ciclo. Possível final de ciclo para hoje. O último concurso da Loto Fácil no sábado, ninguém ganhou. 154 pessoas fizeram 14 pontos e ganharam 2.634. Que 14 pontos gordo. Vamos para nossa análise aqui. Antes eu queria deixar um recadinho para vocês. Tô ajeitando o microfone aqui. Vocês viram que eu tô começando a gravação aqui um pouco atrasado. Eu sei o horário aí, me perdoem desde já. É que realmente estava finalizando umas coisas aqui no nosso portal. E eu queria deixar o convite para você participar de um bolão de lotérica, bolão oficial, de uma lotérica credenciada à Caixa, joguinhos com 18 dezenas para o fechamento de ciclo de hoje. Se fechar o ciclo, o bolão pode pegar os 15. Se não fechar, ele também pode, porque 18 dezenas direto no jogo. É um jogo só, não é desdobramento. Então a gente pode errar algumas dezenas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Você já vai cair direto para realizar a compra diretamente com eles, tá? Então você já vai, se você já conhece o pessoal, se você já comprou com eles, eu vou deixar o link aqui, ó, fica mais fácil ainda. Se você não conhece, quiser conhecer, é a galera ponta firme que eu registro os meus jogos e já registrei uma tonelada de jogos. Eu acredito, eu não tenho a certeza, mas eu acredito que nós já registramos mais de R$ 1 milhão em jogos lá. Eu não tenho a certeza, mas eu acredito que sim, já registramos mais de 1 milhão de jogos lá tranquilamente. Mas eu queria falar o dado oficial. Vamos à análise. Vamos à análise, deixa eu já mudar a telinha aqui para vocês. Esse aqui foi o último resultado. Vamos abrir a nossa tabela de movimentação. Tabela de movimentação na telinha. Eu vou ocultar o menu aqui. Para você que tem curiosidade, Everton, que sistema é esse que você está utilizando? Estou utilizando a Loto Sport. Você também pode utilizar essa tabela. Ela funciona muito bem no teu celular, no teu tablet. O link vai estar também na descrição do vídeo aí para o portal Loto Sport. Eu recomendo demais. Não compensa você não utilizar uma ferramenta dessa aqui para montar os seus jogos. Sinceramente, você vai ficar perdendo tempo se você não usar uma ferramenta. Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, dezenas 5, 8 e 15 estão para sair. Fechamento de ciclo, estamos no terceiro concurso do ciclo. Vamos dar uma olhadinha na tabela de dezena fácil, que é a novidade. Vou gravar um vídeo específico para ela, mas já vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na dezena fácil. Vamos fazer a simulação aí das 5, 8 e 15 para ver o que nos espera. 5, 8 e 15, eu selecionei 18. 5, 8 e 15. Vamos testar aí. Vamos ver aqui na tabela de dezena fácil. Deixa eu ocultar minha câmera para não tampar. Pronto. Temos aqui 8 e 15. Pelo que eu vi aqui, 8 e 15 saiu bastante juntos. Agora, as 5, 8 e 15 saíram no máximo duas vezes juntas. No máximo duas vezes juntas. Duas dezenas dessas três. 3 vezes. 0 dezenas 4 vezes. Entendi. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, isso é um sinal interessante. São 6 concursos aí onde ou elas apareceram juntas ou elas falharam juntas. Então, é mais do que a metade dos concursos analisados. Isso pode ser interessante para a nossa estratégia aqui de jogos para hoje, porque deixa um pouco mais tranquilo sobre jogar essas dezenas juntas ou não. Então, vamos colocar aqui 60% dos resultados ou elas apareceram juntas ou elas falharam juntas. Isso é um bom sinal. O problema é quando fica todo bagunçado, você não tem ali a maior parte da estatística apontando para um comportamento em conjunto. Isso aí dá BO, isso aí dá problema. Primeira linha, então, vou deixar algumas dezenas aqui, lembrando que você segue se você quiser essa dica. Recomendo muito que você faça sua própria análise na tabela de movimentação.
Dezena 1 muito forte para iniciar o jogo, isso é ótimo quando você vai ter um fechamento de ciclo, quando você vai fazer jogos agressivos. O fato da dezena 1 estar forte para o concurso que você vai jogar, praticamente você ganha uma dezena de presente. Então, ao invés de ter que acertar 15, você tem que acertar 14. Isso é muito bom, principalmente para você que vai aí arriscar jogos de 16, 17, 18 dezenas. É um período muito bom. Dezena 2, ela também tá boa para jogar. A dezena 3, eu acredito que essa vai ser a dezena que vai falhar nessa primeira linha. A dezena 4 tá boa também. A 5, por mais que ela esteja fraca, existe uma chance de retorno. O que eu vou recomendar para você nesse momento? Você pode estar jogando ela. É uma dezena que não precisa evitar, não precisa marcar como excluída em todos os seus jogos. Ela está como fraca, mas tem uma possibilidade de retorno. Na segunda linha, nós temos a dezena 6 muito forte, dezena 7 que está imparável. Essa dezena, ela já saiu mais de 10 concursos, cara, ela está imparável. A dezena 8, eu acredito que essa dezena aí não venha. A dezena 9, muito forte, dezena 10 também. Já na terceira linha, a dezena 11 provavelmente vai falhar, ela já está até fraca. Dezena 12, 13 muito fortes, a dezena 14 e 15 também. A dezena 14, ela está até classificada aqui, ó, como forte. Se você olhar a legenda da frequência em porcentagem, isso aqui quer dizer que ela saiu em 70% dos resultados. E aí, se você olhar a legenda, cor azul escura, é uma frequência alta, é uma dezena forte. Então, é recomendado você trabalhar ela em parte dos seus jogos. Então, nessa terceira linha, dezena 11 é excluída. Na quarta linha, dezena 16 e 17 são as mais perigosas. Recomendo cautela aqui. Falha 17, 16. Se puder trabalhar em metade dos jogos e na outra metade excluir, seria muito interessante você fazer isto. Dezena 18, a dezena 20 também são muito boas. Então, para jogar mesmo nessa quarta linha, dezena 18, dezena 20 e a dezena 16 aí em boa parte dos jogos. Já a 19 eu acredito na falha dela. Na última linha, temos a dezena 21 como fraca, acredito na falha. Dezena 22, 23, 24 e 25 estão com um comportamento na média, estão com um comportamento ok, frequência é normal. A 25 em especial está com a frequência forte, conforme eu falei para você, cor azul escura. Isso é muito bom porque dezena inicial e dezena final fortes traz maior segurança para a gente montar os jogos. Então é uma época boa para você que quer aí fazer já uns jogos agressivos. Ao invés de você deixar para amanhã, que seria o quarto concurso do ciclo, você pode antecipar já para o terceiro concurso. Se você for montar jogos de 16 dezenas, tente trabalhar fechando e não fechando o ciclo. Tá? Então a dezena que você queimaria mais, você usa ela para queimar ali nas dezenas ausentes do ciclo. Se você vai jogar com 15 dezenas, aí eu realmente vou indicar para você tomar uma decisão. Ou fecha o ciclo ou não fecha. Não recomendo você ficar fazendo metade para fechar, metade para não fechar. Nesse terceiro concurso com 3 dezenas, não é o cenário. Decida. Ou fecha ou não fecha. Beleza? Lembrando que se você decidir por não fechar, você pode jogar até 2 das 3 dezenas que estão ausentes. Não precisa escolher sempre as mesmas 2 dezenas. Você pode trabalhar 5 e 15 em alguns jogos, 5 e 8 em outros jogos, depois pode trabalhar 8 e 15 em outros jogos, tá? Então a decisão importante é de fechar ou não o ciclo. Essa decisão que você vai ter que tomar, beleza? Então na última linha vamos finalizar aqui, dezena 22 para você jogar, tá? Para você jogar aí 22, 24 e 25. São as melhores dezenas dessa última linha. Existe a chance de falha da 23. Existe uma possibilidade de falha aqui da 23. Como excluída mesmo, eu vou indicar 21. Só com as excluídas que eu fiz, eu acredito que eu tenha indicado aqui 4 ou 5 excluídas. Com isso, já dá para você trabalhar um fechamento aí de 20 dezenas, seria interessante. Principalmente aqueles fechamentos com 16 dezenas por jogo. Isso é um movimento interessante. Se você puder apostar mais, você
um monte de jogos de 17 ou 18 dezenas. No caso, se você quiser apostar em bolão, conhece bolão, tá tranquilo com essa estratégia, eu recomendaria o bolão da lotérica, que eu já confio que tem toda uma estratégia por trás do jogo. Se você quiser saber exatamente a estratégia que foi utilizada nos jogos, você consegue, tá? Você pode falar com o pessoal, eles te informam exatamente qual que foi o passo a passo para a montagem dos jogos. Então, você que é mais criterioso, já tem esmiuçado ali toda a estratégia utilizada, você não precisa ficar fazendo a engenharia reversa nos jogos. Isso aí eu nunca vi em nenhuma lotérica, então eu sempre gosto de falar sobre isso daí. Eu vou deixar o link aí do bolão na descrição desse vídeo aqui. Bom, eu vou montar alguns jogos simulando o pessoal que não vai ter condição de jogar com 16, 17, 18 dezenas. Então eu vou abrir aqui a Loto Fácil. Nesse momento aqui eu vou escolher o fechamento, tá? Eu vou escolher um fechamento sabendo que tem as 5, 8 e 15 para sair aí para fechar o ciclo. Eu vou selecionar no sistema dezenas totais, eu quero os fechamentos de 20. Conforme eu falei para vocês, eu quero os fechamentos de 20 dezenas. E aí agora você fica livre para escolher a quantidade de jogos. Eu vou escolher aqui um que tem poucos jogos. Vamos colocar esse primeiro aqui, FC14. Então ele tem uma garantia de 12 pontos. Muita gente acaba caindo num erro que é o seguinte: só porque o fechamento tem uma garantia de 12, ele acredita que aquele fechamento não pode premiar com 13, 14 ou 15 pontos. Não cometa esse erro, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não existe uma forma de você limitar os acertos de um jogo. É impossível, não existe isso. Por quê? Matematicamente falando, todos os jogos que você fizer, todos os jogos possíveis, eles têm chance de premiar com 15 dezenas. O que difere o que a gente faz aqui no canal é o seguinte: é tentar encurtar o tempo que a gente precisa para chegar nos 15 pontos, evitando os jogos ruins, que jogos, matematicamente falando, eles têm pouca probabilidade de sair, mas eles são possíveis, mas eles têm pouca probabilidade. Porque em um globo onde você tem 13 dezenas ímpares e 12 dezenas pares, qualquer matemático pode te afirmar tranquilamente que a chance de o resultado ter 8 ímpares e 7 pares é maior do que qualquer outra condição. Então, jogos que tenham ali 5 ímpares, nós vamos evitar esse jogo. Com isso, a gente tenta encurtar o tempo necessário para acertar os 15 pontos. Só que não é uma escadinha, não é um acúmulo de tempo que você faz. Você faz isso concurso a concurso. Cada concurso é um concurso. Então, se no concurso passado você evitou os jogos ruins, isso não te dá nenhum benefício para o próximo. Todo concurso você tem que fazer as combinações de acordo com o que mais sai. Beleza? Então vamos fechar aqui, ó. Eu vou pegar uma sugestão de dezena aqui só para preencher inicialmente. Se você não gostar da sugestão do sistema, você pode simplesmente clicar em sugerir dezenas de novo e ele vai ficar sugerindo para você várias e várias conjuntos de dezenas. Então, se você não gostar, você pode ficar clicando aqui no sistema. Você não precisa escolher nem as dezenas, o sistema escolhe para você. É muito prático esse sistema aqui. Eu lembro de algumas dezenas das quais eu falei para vocês excluírem. Vou até voltar lá na tabela de movimentação para ficar mais claro para vocês. Eu lembro da 21, eu lembro que eu falei da 17 e lembro que eu falei da 11. Tá? Então eu vou tirar essas dezenas aqui. 11, 21 e a 17. Beleza? Então aqui agora eu tenho 20 dezenas selecionadas. O fechamento ele é de 20 dezenas. E vou gerar esse fechamento aqui para dar uma olhadinha nos jogos. Então, a princípio, 3 jogos com 7 ímpares e um jogo com 6. Dá para melhorar isso daqui. A princípio eu olhei, boa parte dos padrões estão ok, mas dá para melhorar isso daqui. Então eu vou mexer nesse jogo. Eu vou tentar adicionar um ímpar sem ficar danificando os outros padrões. Então eu tenho que trocar uma dezena que ela é par por uma dezena que é ímpar, de preferência
sem ter muitas letrinhas ao redor da dezena. Então, quando você só quer fazer a substituição de uma dezena por outra, sem afetar os padrões, você busca aquela dezena que tem poucas letras no canto. Ou seja, ela não participa de muitos padrões. Um exemplo disso, a dezena 4. A dezena 4, ela é uma dezena par e ela não tem nenhuma letra nesse momento. Ela não tem nenhuma letra. Ou seja, ela participa ali do grupo das pares. Então, se eu tirar ela para colocar uma ímpar, eu buscaria uma ímpar que também não tivesse letras. Mas nesse momento aqui, eu só tenho disponível a 5, que é uma dezena prima e uma dezena Fibonacci. Então, eu vou clicar em gerar fechamento novamente, ele faz o recálculo de todos os jogos do fechamento. E aí eu vou ver como é que ficou. Então, agora subimos a quantidade de ímpares, conforme o esperado. Os jogos aqui, ó, um jogo só, ele ficou com falha em 3 parâmetros. A soma 176, o normal é 180, então não está muito longe, não é impossível de acontecer. Fibonacci 6 é um a mais do que o normal, que são 5 Fibonacci, também nenhum problema quanto a isso. E 7 primos. O Everton, dá para melhorar ainda mais esse jogo? Dá para você tentar mexer nos Fibonacci aqui. Mas é o seguinte, esse é um fechamento que trabalha 20 dezenas em 4 jogos apenas. Então, se você olhar ali, você vai ver que tem um jogo, o jogo 3, ele tem 2 dezenas de Fibonacci. E aí, nesse caso, você tem um outro jogo que tem 6. Então, a gente está trabalhando aqui em opostos, né? Se você tirar, vai ficar muito pouco. Se você adicionar mais, vai ficar exagerado. Então, esse fechamento tem uma característica de estar trabalhando opostos de algum parâmetro. Algum padrão aqui, ele vai ter um jogo que ficou com pouco ou um jogo que ficou com muito. Isso é uma característica de jogos que tem muitas dezenas para serem trabalhadas em poucos jogos. Por quê? O fechamento ele trabalha a garantia, ele cria uma condição de acerto. Ele não necessariamente visa a harmonia dos jogos. Se você quiser a harmonia entre os padrões ali, você vai gerar lá no desdobramento. Vamos fazer isso, inclusive, nesse vídeo para ficar completo. Então, os nossos jogos, vamos finalizar aqui esses jogos, não vamos mexer. Você pode dar até uma olhadinha nos jogos no volante direto, para ver se não tem nenhuma linha vazia, nenhuma linha cheia. Então, aqui nesse caso, tá ok. Tem uma coluna cheia aqui, ó, mas isso não é nada demais. 4 joguinhos aí, tá tranquilo. Vamos gerar aqui então, desdobramento. Eu vou gerar a mesma quantidade de jogos, eu vou colocar aqui 4 jogos. Só que nesse momento, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar a 11, eu vou colocar 17... Não, vou excluir, caramba. Eu não lembro se eu fixei a 11, 17, eu deixei de fora. Então eu excluí 11, 17 e 21, né? Excluí 11, 17 e 21. Vou colocar as dezenas e agora eu vou fazer um fechamento de ciclo. No outro jogo eu não me preocupei quanto a fechar ou não. 5, 8 e 15. Vou fixar 5, 8 e 15. Eu sinceramente tô mais confiante pro fechamento do ciclo, tá? Eu acho que ele vai ser antecipado, então eu tô fixando aqui. Agora eu não preciso me preocupar mais com padrões, porque a Lotsport que vai ter essa preocupação por mim. Ela vai encontrar 4 jogos que não tenham a dezena 11, 17 e 21 e tenham a dezena 5, 8 e 15. Ele vai encontrar. Já encontrou. Então aqui tudo verdinho, conforme vocês estão vendo aí na tela. Ele só entrega os jogos de acordo com os padrões. Se você quiser customizar, se você quiser falar para ele, ó, não precisa se preocupar com as ímpares, você vem aqui e desabilita as ímpares. Você desliga elas. Agora, se você quiser que ele se preocupe, aí deixa ligado. Por padrão, já vem ligado e já vem configurado para você tudo o que mais acontece. Então, você não precisa ter o conhecimento do que sai mais. Ele já vai te falar, ele já vai te entregar o jogo já com o que sai mais. Basta você escolher suas fixas e suas excluídas. O desdobramento, você só escolhe as dezenas que você não quer de jeito nenhum ou as dezenas que você quer com certeza fixada.
você não escolhe as variáveis são as 25. E aí dessas 25 você decide, ó, essas eu não quero e essas eu quero. Só. O que você eliminou, ele vai pegar as 25, tirar as que você não quer e vai trabalhar todo o resto. E aí ele vai garantir que as que você fixou estejam presentes em todos os jogos. Então, se você olhar aqui, você vai notar que tem umas dezenas que estão com uma cor cinza, um pouco mais forte no fundo, são as dezenas que você fixou. Então, ele te mostra que elas estão presentes ali, ó, em todos os jogos. Beleza? Então, isso foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham aí uma boa sorte. O Jarvis já está online novamente. Você já pode falar com a nossa inteligência artificial aí, se você tiver interesse, não participa do Jarvis ainda. Deixe aí nos comentários ou fale com o nosso suporte para você fazer a assinatura aí do Jarvis e receber os jogos prontos aí no seu celular. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!